Olá, bem-vindos à primeira aula do nosso minicurso Carreiras da Educação Superior Federal. Nessa primeira parte do nosso minicurso, veremos algumas noções de direito administrativo e educacional para compreendermos melhor o ambiente em que os profissionais da educação atuam. E neste primeiro encontro, veremos os poderes do Estado. Bom, para começar, diz a Constituição brasileira que o Brasil é um Estado democrático de direito. Mas o que é um Estado democrático de direito? Embora possamos imaginar seu significado com base no que entendemos por democracia e direito, é necessário aprofundar a análise. Para isso, partiremos de uma pergunta mais simples: o que é Estado? Para essa pergunta, existem várias respostas. Por exemplo, para a sociologia, poderia ser uma corporação territorial. Para ciências políticas, uma comunidade humana sobre um território com autoridade de ação e coerção. Já para o direito, uma pessoa jurídica territorial soberana. Nesses conceitos, é possível identificar três elementos fundamentais, e são eles: povo, o elemento humano; território, a base física; e governo, o elemento que conduz e que se manifesta através dos poderes do Estado. É a partir do elemento governo que encontraremos a resposta para a primeira pergunta, pois dependendo da forma como o governo se relaciona com o povo, temos diferentes modelos de Estado, dentre eles o Estado democrático de direito. Para entender melhor, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. Lá atrás, por volta do século XVII, em pleno Estado absolutista, onde o poder era todo concentrado nas mãos do rei, lembra aquela frase famosa, "O Estado sou eu", do rei Luís XIV? Ela resume bem essa época. Como resposta a esse poder absoluto, eclodiram revoluções, como a Revolução Gloriosa de 1688, na Inglaterra, e a Revolução Francesa de 1789, que deram origem ao Estado de Direito. A ideia aqui era limitar o poder do rei com base na lei, na divisão dos poderes e na garantia dos direitos individuais. Só que esse modelo, apesar de garantir liberdades, gerou muita desigualdade social, o que também gerou muito descontentamento, principalmente entre a classe trabalhadora. Então, como resposta a esse descontentamento, surge o Estado Social de Direito, que passou a se preocupar também com direitos sociais, como educação, trabalho e previdência. Como exemplo desse período, temos a Constituição Mexicana de 1917. Mas esse modelo também teve problemas. Ele não foi capaz de garantir efetiva participação popular, nem justiça social. Em resposta a essas lacunas, chegamos ao Estado Democrático de Direito, que é o nosso modelo. Ele combina as conquistas dos modelos anteriores, buscando não só garantir os direitos, mas também a participação popular e a promoção da justiça social. É por isso que nossa Constituição tem direitos individuais, sociais e políticos, como o voto e o plebiscito. Esses direitos geram responsabilidades e poderes para o Estado, que precisa se organizar para administrá-los. Daí, uma das características mais importantes do nosso Estado, a tripartição dos poderes, em legislativo, executivo e judiciário. Mas por que dividir? A resposta é simples e pode ser resumida em uma frase popular: o poder corrompe. O pensador francês Montesquieu já alertava que concentrar todo o poder em uma só pessoa ou grupo poderia gerar tirania e oprimir a liberdade do povo. Para evitar isso, o poder, que é um só, foi separado em três funções principais. A função legislativa, que é responsável por criar as leis, que são atos gerais e abstratos, ou seja, valem para todos e para situações indeterminadas. A função executiva ou administrativa, que executa as leis por meio de comandos infralegais, ou seja, que estão abaixo das leis. Ela deve sempre respeitar o que a lei e a Constituição determinam. E a função jurisdicional, que tem a tarefa de resolver conflitos de forma definitiva, o que chamamos de coisa julgada. Quando uma decisão judicial não pode mais ser contestada por recursos, a função jurisdicional foi exercida. Mas os poderes não exercem uma única função com exclusividade. Na verdade, cada poder tem sua função típica, a principal.
mas também exerce funções atípicas, que seriam de outro poder. Vamos ver como isso funciona. O poder legislativo tem como função típica legislar, mas, atipicamente, ele também administra, quando, por exemplo, faz suas próprias contratações, e julga, como no caso dos crimes de responsabilidade do presidente. O poder executivo tem a função típica de administrar, mas também legisla de forma atípica, quando edita medidas provisórias. E o poder judiciário, que tipicamente julga, também exerce a função de legislar de forma atípica, ao criar seus regimentos internos, e a de administrar ao realizar licitações. E para manter o equilíbrio e evitar que um poder se sobreponha ao outro, a nossa Constituição estabelece que eles são independentes e harmônicos entre si. Isso funciona através de um mecanismo chamado sistema de freios e contrapesos. A ideia, como disse Montesquieu, é que o poder limite o poder. Nesse sistema, um poder controla o outro, de forma mútua. Vejam alguns exemplos. O executivo interfere no legislativo quando o presidente veta um projeto de lei. O legislativo, por sua vez, pode derrubar esse veto presidencial, controlando o executivo. Já o judiciário controla o legislativo ao analisar a constitucionalidade das leis, e o executivo ao verificar a legalidade dos atos administrativos. Por outro lado, o executivo e o legislativo interferem no judiciário quando realizam a nomeação dos ministros do STF. E assim, chegamos ao final da nossa primeira aula. Espero que tenham gostado. Na próxima aula, veremos como se organiza a função administrativa. Muito obrigado pela companhia e até lá!